Olá, pessoal! Neste vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre como justificar o algoritmo alternativo que a gente está usando nessas últimas atividades. O vídeo anterior, eu tentei explicar apenas o procedimento, apenas o mecanismo ou o passo a passo de como realizar o algoritmo alternativo. Agora, com esse exemplo, eu vou tentar justificar por que ele funciona. Então, na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ler os valores que eu estou somando de forma um pouco diferente. Então, o exemplo que eu escolhi é esse aqui, ó, 426 mais 897. Nas questões anteriores, vocês já tiveram que continuar uma resolução, tentar descobrir o erro de um aluno. E isso já deve ter te dado um pouco da ideia do que eu vou fazer aqui agora. Então, a justificativa pode ser relativamente simples se a gente começar a ler o número considerando as ordens do que a gente está fazendo. Por exemplo, o primeiro passo para seguir o algoritmo alternativo é somar o 6 e o 7. Mas eu não poderia falar, eu estou somando 6 unidades mais 7 unidades. Bom, 6 unidades mais 7 unidades é igual a 13 unidades. E 13 unidades é formado por uma dezena e 3 unidades. Mas eu sei que a casa da dezena, que a ordem da dezena, é essa daqui. Então eu tenho que escrever o 13 com o 1 aqui e o 3 aqui. Porque essa soma de unidades me deu 13 unidades, que é composto por uma dezena e 3 unidades. Vamos para a próxima, vamos para a ordem das dezenas. Na ordem das dezenas, eu tenho 2 dezenas mais 9 dezenas. Isso, adicionando esses dois, eu tenho 11 dezenas. 11 dezenas. Isso é composto por uma centena e uma dezena. Mas uma centena é aqui que eu escrevo. Aqui que estão as minhas centenas. Então, 2 dezenas mais 9 dezenas, eu obtenho 11 dezenas, que é formado por uma centena e uma dezena. Próximo passo, ordem das centenas. 4 centenas mais 8 centenas formam 12 centenas. E 12 centenas são formadas por uma unidade de milhar e 2 centenas. Então, eu tenho que escrever o 12 aqui. O 2 alinhado com a centena. E o 1, uma ordem superior aqui, uma ordem a mais, porque eu não tenho nada na unidade de milhar. E agora sim, eu posso somar tudo isso. Isso tudo está mantendo a ordem. Então, aqui eu tenho as unidades, 3 unidades ao todo. Aqui eu tenho as dezenas, 2 dezenas. Aqui eu tenho centenas, 3 centenas. E aqui eu tenho unidade de milhar. Então, o resultado foi 1.323. Um outro jeito da gente olhar para isso é decompondo esses números da minha adição original. Então, 426, eu posso escrever, se eu quiser decompor isso, como sendo 400 mais 20 mais 6. E 897, eu posso decompor como sendo 800 mais 90 mais 7. Isso aqui está decomposto em unidades. Aqui o 2 e o 9 são as dezenas, mas eu estou escrevendo como 20 e 90. E o 4 e o 8 são as centenas, mas eu estou escrevendo como 400 e 800. Nota que se eu somar separadamente cada um desses, eu vou ter a soma das unidades 13, a soma
das dezenas, eu vou ter 111, porque eu tenho 90 mais 20, ou 20 mais 90. E nas centenas, eu vou ter 1.200. Mas se eu somar todos esses valores, se eu somar 1.200 mais 110 mais 13, quanto que eu vou chegar? Eu vou reescrever eles aqui. 1.200, 110 e 13. 3 unidades, 2 dezenas, 3 centenas, 1 unidade de milhar. Exatamente o resultado que eu tinha obtido. E esse 13, 110, 1.200, nada mais são do que esses valores que eu tinha obtido aqui. 13, 110, se eu colocar esse zero aqui, e 1.200, se eu colocar esse zero aqui. Então, ler os valores considerando a ordem que eles pertencem me ajudou a posicionar, ou pelo menos a justificar o posicionamento que eu estava escolhendo aqui para colocar esses valores. Sempre considerando que eu tenho unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então eu quis só mostrar 2 jeitos de você olhar para esse algoritmo que eles chegam no mesmo resultado. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Podem seguir para a próxima questão, que é para a gente discutir um pouco sobre vantagens e desvantagens desse método. Até mais!